faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que... Estamos começando mais uma edição do podcast Viaje por Aí. E agora a gente está aqui entre conterrâneos, porque eu tô aqui com o pessoal de Santo André. Eu tô recebendo o Edson Alves de Souza, da Trip Forever. É um prazer te receber, Edson. Prazer é todo meu. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que você vem desenvolvendo na Trip Forever. E para começar, eu quero que você conte rapidamente como começou a sua atuação no turismo. A gente começou bem por acaso mesmo, e faz um tempo, desde 2006, a gente participava de algumas trips e numa dessas trips eu chamei tanta gente para ir nessa viagem que eu acabei lotando um ônibus pro cara. E os amigos começaram, Edson, por que você não faz uma? Por que você não começa a fazer excursão? Por que você não faz? E insistiram tanto, eu falei, eu vou fazer. Em 2006 eu fiz uma, na época foi para Maromba, depois eu fiz uma para Pouso do Cajaíba e começou os amigos dos amigos chamar e começou a chegar muita gente. Quando foi em 2008 a gente começou a se profissionalizar no ramo do turismo mesmo. E qual que era a sua área de atuação antes? Engenheiro de produção gráfica. Nada a ver com o que a gente faz hoje em dia. Só que o turismo me chamou muito. O impacto que a gente causa no cliente quando ele volta, que ele tem aquela experiência de viagem, me trouxe muita recompensa. Então eu não consegui parar com isso. Edson, a partir de quando? Quando foi esse divisor de águas que você falou, opa, tem que sair da minha atividade de origem, de formação, e falar, putz, agora eu consigo sobreviver só do turismo? Quando aconteceu essa mudança de chavinha? De 2016 para 2017, quando a gente formalizou o CNPJ, tudo, a gente começou a vender passagens aéreas. Eu percebi que o atendimento ao cliente ele me ocupava muito tempo, então eu parei de trabalhar nas gráficas e fui para a parte só do turismo. Aí, nessa época, foi uns 2-3 anos antes da pandemia, a gente estabeleceu o escritório na Avenida Paulista, na Rua Marília. A gente recebia muita gente lá, porque naquela época não tinha tanta venda pela internet de passagens aéreas. Então o cliente geralmente ele procurava, a gente atendia muito corporativo, eles procuravam a gente para emissão de passagem aérea. Escritórios de direito, eles tinham que cumprir horário. Ele não queria saber o preço. Ele queria saber, eu tenho que estar em Brasília tal dia, tal hora. Me arruma uma passagem. Tem que ser urgente. E quantas vezes também, 2-3 horas da manhã, os advogados me ligando. Eu tenho que estar... Que loucura. Porque assim, nessa parte era muito bom. Ocupa muito tempo, mas é muito bom o atendimento. Porque, querendo ou não, você fica praticamente o agente especial do grupo. E depois que acabou vindo a pandemia, o pessoal começou a comprar mais pela internet, a gente teve que se reinventar. Porque agora praticamente 99% de todas as vendas que a gente tem na agência são pelo Instagram, Google, Facebook. Mas Instagram hoje em dia é a fonte de vendas da Trip Forever. Bacana que com a rede social você abrange a sua área de atuação. Hoje você pode atender no Brasil todo. Então não tem mais, antigamente, só de São Paulo. Não, então, isso é bacana também, esse aumento, né? Aumenta o seu público e o seu alcance. Aumenta bastante. Agora, em fevereiro, a gente fez um carnaval no deserto do Atacama. Rapaz. Sim. Saímos daqui do aeroporto de Guarulhos. Uma menina de João Pessoa encontrou a gente no Instagram e falou assim, eu vou. A gente reservou a passagem dela de João Pessoa para São Paulo, de São Paulo. Ela encontrou com um grupo aqui e foi passar o carnaval no Atacama. Bacana, e esse grupo para Atacama, claro, o Atacama ele fica no norte do Chile, é uma região um pouco complicada para chegar. Conta pra gente como foi essa logística para chegar até lá e a escolha dos fornecedores e receptivos locais. Sim, a gente tem um parceiro muito experiente com isso, o Aleph, ele é um cara que entende muito do Chile. Ele deixa tudo praticamente já preparado, os passeios, o guia local, porque sempre nessas viagens internacionais um guia vai daqui do aeroporto e quando chega lá tem um guia local bilíngue para poder atender o pessoal. Um bom exemplo, com os passeios já tudo separados, os ingressos, por exemplo, quando vai fazer o Chile mesmo, Santiago, a gente chega no hotel, cada dia no Chile, depois do café da manhã, é um roteiro diferente e a van do passeio vai buscar a gente na porta do hotel. E a gente acompanha do embarque ao desembarque voltando para São Paulo. Olha só. Geralmente São Paulo, né? A maioria do nosso público é daqui de São Paulo, da capital. Bacana, e você normalmente nessas viagens, você já tem guias, staff de sua confiança para acompanhar o grupo? Hoje em dia está muito difícil. Vou confessar para vocês, está difícil encontrar guia. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma boa equipe, depois de um bom tempo a gente procurando.
A gente está com bons guias aí no mercado, que está causando uns bons impactos. Se você, no nosso Instagram mesmo, se o pessoal procurar os Reels ou os Stories, vão ver que os guias, a nosso carro-chefe hoje em dia é Arraial do Cabo. No barco eles dançam, eles animam, é incrível. São diferencial. São diferenciados, os guias são muito bons. Eu vou falar para vocês, é a nossa chave de ouro, aqueles guias, viu? Que bom. Já, é algo que eu já ia perguntar na Lírica sobre o diferencial, o Edson já respondeu. É, porque eu já tô beirando os 40 anos, eu já não tenho mais esse pique. Mas você é um jovem. Vamos falar de idade. Não, e pelo que você está falando, os seus viajantes são animados também. São. E hoje em dia não tem mais idade para ser animado. A gente tem um público da terceira idade que está chegando que não desliga, é ligado no 220 o tempo todo. Eu acho que pensa assim, né? Eu já me aposentei, agora eu vou aproveitar a vida. Meu, a gente leva para barzinhos, shows, baladas lá próximo das regiões onde está hospedado. Meu, o povo lá agita demais, aproveita demais até o último. E ainda fala, não, quando for para dormir eu durmo na volta. Edson, o que você acha que aconteceu aí depois da pandemia? As pessoas querem viver mais experiências, né? Você acha que isso que você falou tem essa ligação do pós-pandemia? Porque as pessoas ficaram na iminência de morrer realmente, né? Sim. As pessoas... A pandemia, ela atrapalhou muito o nosso ramo do turismo. Muitas empresas não sobreviveram e a maioria ainda estão se recuperando. Eu tenho muitos amigos empresários no ramo do turismo que ainda têm processos, estão organizando ainda a sua empresa. E os clientes que estão chegando, mudou muito o perfil. Acho que culturalmente a pessoa ela acabou mudando. Eles estão aproveitando melhor, eles estão muito encantados com os lugares. Hoje em dia o público está um pouco mais exigente do que antes da pandemia, tanto que a gente trabalha com hotéis de 4 a 5 estrelas, poucas vezes a gente pega hotel de 3 estrelas, dependendo muito do lugar, que às vezes não tem, dependendo do roteiro que a gente vai fazer. O pessoal está um pouco mais exigente, qualidade de ônibus, qualidade de aéreo, hotel, essas coisas. Eu percebi que deu essa mudada. A gente tem que ter um pouco desse feeling para poder se adaptar ao cliente que está chegando, né? Está mudando muito, culturalmente falando. As pessoas elas estão se portando diferente nos outros lugares, não estão mais que nem antes da pandemia. A gente tinha muito contato físico, hoje em dia já não tem tanto. Você percebe que as pessoas não se abraçam, se beijam tanto, né? Hoje em dia as pessoas se cumprimentam, um aperto de mão, mudou. Mas assim, no geral, depois da pandemia, assim, que eu percebi, as pessoas estão sim um pouco desesperadas para viver. Olha só. Entendeu? Então, que loucura isso acontecer. E a gente sabe, como no turismo, como em outras profissões, a escolha dos parceiros e fornecedores são fundamentais. Como você e a Trip escolhem esses fornecedores? Você já tem aqui em Arraial, você já tem um hotel ali fiel? Sim, a gente está trabalhando com hoje em dia, a gente já trabalhou com a Rede Mercury, lá que é muito bom, indico para todo mundo. A gente está trabalhando hoje em dia com o Royal, que são 3 hotéis que tem, que a gente fica hospedado em Macaé por conta da hotelaria de Macaé. Ela é muito boa e o prefeito de lá, ele está mudando muita coisa na cidade para poder atender o turismo. Ele conseguiu pegar esse feeling que as coisas lá estão mudando, estão crescendo. Porque o porto de Macaé são as bacias de petróleo, né? Não é uma cidade totalmente turística. Ela é uma cidade industrial, mas a hotelaria deles é incrível. Olha só. Então, assim, compensa, a gente tem feito esse roteiro dessa maneira. O nosso carro-chefe é Arraial e Macaé. A gente passa sábado em Arraial e volta para Macaé. Aí o pessoal não tem muito fama de turismo, realmente. Mas a hotelaria, a praia não é tão bonita quanto a Arraial, porque Arraial do Cabo é aquela praia linda. Arraial. É uma ótima praia, mas em Macaé tem uma ótima praia e a gente fica hospedado em frente ao mar. Que beleza. E aí o de Macaé para lá cerca de 1 hora. 1h20 por aí. Então compensa mesmo. Nós também em Arraial. Não ficamos hospedados em Arraial. E em Cabo Frio. Sim. Não é? Faz Cabo todo Frio sentido. também Cabo Frio é do ladinho ali. Do né? lado. É a região dos lagos ali. Feriado a gente faz muito com Búzios. A gente faz um dia em Arraial, um dia em Búzios e um dia em Macaé. Os feriados geralmente a gente faz isso, feriado prolongado. Bacana. A agência tem alguma especialidade, Edson? Assim, vocês trabalham com vários roteiros, ou de repente os roteiros de aventura ecológico são os que seus clientes mais procuram? A nossa especialidade a gente se adaptou ao cliente paulista, que é a pessoa que trabalha de segunda a sexta, estuda, quer viajar e não tem tempo para se organizar. Porque a maioria dos nossos roteiros, toda sexta-feira tem um embarque. A maioria dos nossos roteiros, eles saem de sexta-feira e voltam no domingo. Esse é o nosso foco, porque é aquela mini viagem, né? De fim de semana. Então, assim, a gente toda sexta-feira, todo fim de semana tem 2 ou 3 roteiros, né? Para opção pessoal, poder viajar, que nem sexta-feira agora a gente tem Beto Carreiro, estamos indo com 2 ônibus. Temos embarques em diversos pontos em São Paulo.
E a gente tem atendido bem nessa parte, porque quando a pessoa já chega com o roteiro mastigado, com o guia, hotel, tudo, fica muito mais fácil. E a pessoa o paulista não tem tempo para se organizar uma viagem. Sim. Sim, claro, existem os viajantes autônomos e existem os viajantes que precisam de um pacote, porque 2 dias, eu sempre falo para a Lilica, o planejamento começa antes. Sim. Se você já fechou, você tem 3 dias, você já tem que ir com tudo agendado. Porque se você deixar para agendar lá, você já perdeu tempo, é só 2 dias. E muitas vezes nem Né? encontra passeio, não encontra, tá tudo Não lotado. É. Os viajantes que estão de férias, os clientes que a gente vem com a gente que eles estão programando férias, a gente tem os roteiros também, com tanto Porto de Galinhas, Lençóis Maranhenses, o Nordeste inteiro, que é o que mais procurado, né? E o Mercosul, a gente consegue montar para eles o pacote especial, totalmente customizado para eles, em época de férias, né? Geralmente as pessoas querem ficar mais dias. E temos também os em grupo, que aí depende muito das datas das pessoas, que são 5 ou 6 dias já pré-datados, que a gente reserva para grupo, geralmente 9 a 18 pessoas para os aéreos, que a gente tem marcado um que está lotado agora, que nem Porto de Galinhas, que a gente vendeu bastante agora para junho, que aqui vai estar frio, né? Aqui em São Paulo vai estar frio, mas o Nordeste é calor o ano todo. Nordeste é calor o ano todo. A gente vendeu bastante e a gente já está programando mais datas, que, eu não pensava que Porto de Galinhas fosse tão procurado como foi esse ano. O Chile 2024, né? O ano passado, você viu tanto de brasileiro do Chile? Impressionante. Os brasileiros têm ido Sim. muito. O Edson, essa questão, o turismo, ele é um setor muito frágil. Tanto que na pandemia, o setor de turismo e mobilidade foram os mais impactados. E você sofre com essa questão de quebra de operadora que tem acontecido no turismo. Como vocês têm enfrentado essa dificuldade? Então, a gente trabalha de uma maneira um pouco mais autônoma. As operadoras que a gente utiliza geralmente são para cruzeiros. Eu tive algumas dificuldades com as operadoras, porque eu achava, como o nosso público é um público, como que eu vou explicar, é um público um pouco mais exigente de algumas formas. As operadoras, quando eles mandavam os pacotes já pronto, as pessoas geralmente iam nas fotos e num pacote mais barato, mas quando chegava se decepcionava. Então, como todos os lugares, todos os roteiros que a gente vende, eu já conheço, eu já fui, eu tenho vídeos pessoais meus que eu mando pro cliente. Tipo assim, ó, eu já passei por essa experiência e estou mandando para você. Então fica muito mais fácil. As operadoras acabam ficando um pouco de lado. E eu acompanhei bastante algumas operadoras que deram umas quebradas agora e que prejudicou muito amigo meu por conta disso, porque o cliente não sabe que é um operador, né? Ele vai na agência. Então tá rolando vários processos aí, tá bem difícil. Coisa está acontecendo. Então, essa filosofia sua de procurar negociar direto com os fornecedores, com os hotéis, tem funcionado bem. Tem funcionado bem. A gente trabalha com... É porque principalmente os aéreos, a gente leva um público pequeno, de 9 a 18 pessoas. Os rodoviários, como geralmente são grupos grandes, a gente já está fidelizado com os hotéis. Não é a primeira vez que a gente está indo, ou a empresa de ônibus a gente já aloca eles há muito tempo, já conhece. Então, assim, é aquele padrão. Ó, Arraial do Cabo, vamos passar um carnaval. Os motoristas já sabem, o pessoal do hotel já espera a gente chegar lá, e os nossos fornecedores de barco já sabem que a gente está chegando lá. Tanto que às vezes eu tô andando em Arraial, muitas vezes eu vou viajar sem uniforme. Você, já pelo jeito, é conhecido em Arraial. Então, a gente conhece bastante gente lá. É mais conhecido que o prefeito. Tô quase me candidatando já. A gente passa sem camisa, eu vou sem uniforme pra tirar, vou tirar umas férias. Os guias vão guiando lá, só eles sabem quem eu sou. E aí o pessoal fica me cumprimentando, o pessoal fala assim, mano, que é esse cara? Ele veio com a gente, tá todo mundo cumprimentando ele. Ele é conhecido aqui, mas é bom. Eu sou daqui, sou nativo. Ah, sim, olha só. Caiçara daqui. Não, eu queria aproveitar que a gente está falando com um especialista. A gente está vendo aí que viajar tem sido muito difícil, principalmente internacional, por conta desse dólar batendo aí a casa dos R$6. Qual é a sua dica que você dá para quem está querendo viajar para fora, mas tem que ficar esperto com a cotação? A cotação do dólar está bem difícil. O que a gente te aconselha, procure uma agência de viagens que tenha com um agente de viagem. Mande para ele uma cotação e peça para ele cobrir. Fala assim, você consegue cobrir para mim? Porque a cotação dos aéreos geralmente é do dia, ela oscila muito. Dá para ele umas opções. Gente, um conselho. Agora eu vou entregar a cereja do bolo, hein? Voos de quarta-feira. Saiam do Brasil de quarta-feira, que é o dia mais barato. Essa dica que a gente precisava. É a cereja do bolo. E geralmente para voltar para o Brasil no domingo ou na segunda não, no domingo. De quarta a domingo você vai encontrar os voos mais baratos. Quem estiver pesquisando. Mas a melhor opção é um agente de viagem. A internet, o pessoal fica falando que tem muito essa... Vou contar outra coisa. Sim.
Essa passagem da madrugada que o pessoal fala tanto, essa tão especulação de passagem, isso nem existe. Eu explico para alguns clientes, falo assim, mas eu fico até de noite vendo. Eu falei, gente, vou te explicar. Quando a empresa aérea ela abre as vendas, uma fração dessas passagens são mais baratas para abrir as vendas. Exatamente. Outra fração, preço normal. Quando está na metade, eles colocam um preço mais caro. E quando vai acabando, eles vão abaixando de novo. Então, é isso. Se tem 10 vagas, aquelas 10 vagas são as mais baratas. Vendeu, Não acabou. tem mais. não tem horário para isso. Estratégias. O avião É ele é só ficar dividido olhando. ali Sim. em várias classes. É o que você falou. E o que vai acontecer? De repente está próximo do voo. E o avião Não tá lotou lotou ainda. aí, vai entrar em promoção. Entendi. Isso é natural como qualquer outro produto. O cara precisa liquidar, porque não é interessante para a companhia aérea, é interessante que vá ao 100%. Sim, que ele vai lotado, que ele vai cheio. Só não pode dar overbooking, né? Sim, que tem acontecido muito em algumas operadoras aí coloridas, viu? Pra eu te falar. A gente tá. Chegam uns vídeos pra mim, o pessoal falando assim, eles oferecendo R$2.000. Ó, quem sair do avião, R$2.000. Eu saía na hora. Falei, eu vou no próximo? Eu quase saí uma vez, mas ele não deixou, não. Não, mas essa aí só. Fala assim, dobrar, sai nós dois. É verdade, viu, Edson? Mas legal, Edson, e dentro desse período que você está no turismo, você tem alguma experiência, algum case assim do cliente que você pode contar pra gente? Olha, eu vou falar pra você que eu já fui convidado para alguns casamentos de clientes que foram viajar com a gente, se conheceram nas Nossa, que viagens. legal. Ah, que Conta isso pra bom. nós. Gente, eu acho que se a Mayra ela vai ver esse vídeo aqui, eu vou mandar pra ela. A gente foi o casamento que mais... Porque assim, eles se conheceram quando foi passar as imagens, tipo, antes, quando eles solteiros, sabe? Tipo, a história dela, a história dele. Na história dela, tinha mais foto ela viajando com a agência do que com a família. Nossa. Nossa, os familiares olhando assim, quem é esse cara? Quem é esse pessoal que tá com ela aí na mesa? Se escondendo, meio com vergonha. O turismo, ele traz um impacto muito bom pro empresário. Não é só o financeiro. O legado que a gente deixa de experiência no mundo é muito bom. Satisfação, né? A satisfação é muito boa. Eu tenho 2 filhos que eu tenho a empresa já há mais de 18 anos. A Eduarda está com 15 anos. Então, quando ela nasceu, já tinha agência. Eles já viajaram tudo quanto é lugar. Então, o que pra gente às vezes é cultural, pra eles virou rotina. Virou rotina. Entendeu? Ela fala um espanhol incrível. Eu fico, meu Deus do céu, eu não consigo falar espanhol, enrolo que só, e a menina do espanhol... Como você vai falar pra ela que a vida é difícil se ela tá viajando tanto? Não, mas agora ela tá com 15 anos, ela vai começar a ver. Vai começar a atender os clientes também, ela já tá chegando nessa Olha. idade. Não, mas é bom. É bom colocar para trabalhar, para valorizar também, né, Edson? Esse produto eu acho que é interessante. Agora, se você falou do turismo, e o turismo é legal porque, assim, as pessoas quando estão viajando, elas estão abertas a fazer amizade. Não está no estresse do dia a dia. Então, é propício para ser mais feliz e as pessoas estão mais abertas também, né? Sim, como que e uma coisa que está me impressionando muito é que aumentou muito de 2023 para cá a quantidade de pessoas viajando sozinha. Aumentou bastante. E as pessoas formam grupos, né? No ônibus mesmo, as pessoas, ou no avião, no aeroporto, elas já começam a conversar. E um amigo de viagem é um amigo que vai ficar pro resto da vida. Porque toda vez que você for contar sobre aquela viagem, você vai lembrar daquele amigo que foi com você. Sim, o Edson, e claro, a pessoa viajando sozinha vai ficar mais caro, porque ficar em apartamento single é mais caro. E você tá pensando em algo assim para conectar essas pessoas que viajam sozinhas? A gente oferece. Você pode nos contar? A gente oferece. A gente fala assim: ó, a gente temos quartos triplos e duplos que é mais barato. Aí a mulher fala assim: mas como que é? Eu falei: se for menina com menina, menino com menino. Aí como é que faz? Faça um grupo. Fala assim, então, vocês estão indo viajar pro mesmo roteiro, tudo mais. Aqui no grupo que vai ficar nos quartos, que apresenta, as meninas começam a se conversar, mas saem umas amizades incríveis que parece que se conhece há anos. Eu acho que também naquela expectativa, né, de, vamos conhecer um lugar, vamos viajar, sempre acontece. Entre homens é um pouco mais difícil, porque eu acho que eles sempre viajam em um ou dois amigos. Geralmente sempre está acompanhado. Agora, o público feminino é muito corajoso. O Chile, a gente levou 90% foi mulheres viajando sozinhas. Olha, Nossa. que maravilha. Quando mulheres viajando sozinhas, eu falei, tá vendo? As mulheres vivem mais do que os homens. Você vê? E melhor É, também, né? é. Porque o Não cara, é? eu não arrumei ninguém pra ir comigo, eu não vou. Eu vou. E você identificou que Chile foi uma das tendências do ano passado, Nossa, foi né? incrível. Você apostaria em outros destinos esse ano? Esse ano, eu tô vendo deixa eu pensar aqui. Um destino que eu tô vendo muita procura dos lençóis maranhenses no Nordeste. Olha aí. O pessoal tem procurado Tá bastante. procurado né? bastante. Eu tô vendo que tá em alta e os aéreos estão bem. Teve uma época do Jalapão. O Jalapão também bombou durante um tempo, mas eu acredito que Lençóis Maranhenses é o novo carro-chefe desse ano para
para de vendas de aéreo. E tem um período bem específico, não é? Tem, gente, fiquem atentos quando vocês forem para Lençóis Maranhenses, porque tem o período das cheias lá, viu? Se for no período errado, vai chegar lá, vai ver só as dunas, não vai ver os... Sim. Eu acredito que seja no mês de agosto, né? Acho que é por aí, né? Acho que por aí. Eu tenho uma lista que eu tenho os passeios que a gente contratou lá, o rapaz mandou pra gente as datas certinhas de quando vai estar cheio e quando não tá. Eu acredito que, se eu não me engano, é de junho, julho. Aí agosto começa as chuvas, que começa a encher de novo. Acho que Tem foi em uma agosto que a época gente boa. foi. E ó, gente, quem for viajar para Lençóis Maranhenses não é pequeno, lá é longe, viu? Todos os passeios é longe. Sim, e é uma área também, né? Só para complementar o que você falou, a área dos Lençóis compreende uma área do tamanho da cidade de São Paulo. Nossa, Tanto é que pois você é. tem algumas entradas, né, Edson? Você pode entrar por Barreirinhas, ou você pode entrar pela Vila de Atins, ou você pode entrar por Santa Amaro. Então eu digo, por causa que a gente gravou também uns programas de TV lá, então a gente conheceu bem, né, Leica? Ah, foi. E assim, eu recomendo, viu? Olha, Nossa. é surreal. A gente tá com os pacotes para Lençóis Maranhenses, a gente vai ficar hospedado em Barreirinhas. Barreirinhas. Que maravilha. Porque a gente sim. encontrou... Nossa, achei tão gostosinho aquela cidadezinha. É uma É graça. bom, Assim, é bom. No Rio Preguiças, ali, tudo é gostoso Ali é ali. joia. E eu vou fazer um dia em São Luís, vou ficar um dia em São Luís do Maranhão, porque é muito cultural lá, é muita música, é muita Sim. gastronomia, eu sei que o pessoal vai gostar. Em São Luís houve duas colonizações, né, Leica? Dos franceses, né? Dos franceses e portugueses. Então tem traço de São Luís, principalmente na arquitetura de azulejos da portuguesa. Então é legal vocês irem no centro histórico lá, que é interessante, viu, Edson? A gente viu, eu vi bastante disso aí lá, eu te pesquiso, os guias locais lá conversaram bastante com a gente sobre a parte cultural, eu achei muita coisa interessante sobre São Luís. E é uma cidade bem grande, né? Não é tão pequena. É grande. E uma cidade que eu também estou percebendo que está tendo bastante procura é Salvador. Não sei se está no seu radar, mas eu estou ouvindo falar muito em João Pessoa, na Paraíba. Muita gente falando, né? A gente... Não sei se está no seu radar. Então, o Nordeste inteiro está no radar esse ano, porque o Jericoacoara caiu bastante no radar esse ano, o pessoal perguntou bastante. Foi Jericoacoara, teve outro, João Pessoa, tem um no Ceará, que eu estava perguntando bastante. Acho que Canoa Quebrada. Canoa Quebrada. Canoa Quebrada está ali mais próximo de Fortaleza, né? Mas são destinos que são sempre muito procurados. Edson, conta pra gente, houve nesse período todo, algum perrengue, alguma dificuldade, assim, que houve? Sempre tem, né? Agora vem sempre o corte, tem, né, agora Edson? vem o corte. Alguns prefeitos estão abusando das agências de viagem. Eita. Não vou dar nomes aqui, mas vamos ver lá. Você que trabalha no ramo de viagem, você sabe muito bem do que eu estou falando. Teve um prefeito, já não basta o que fizeram no litoral norte, que o prefeito foi de R$290 a taxa para entrar o ônibus para 3 mil. Rapaz, isso Eita. foi na cidade, vamos citar aqui, né? Ubatuba, né? Ubatuba. Vamos citar, tá doido. E já que citou a cidade, né? O prefeito de Cabo Frio, de R$200 a diária do ônibus, estava querendo puxar para 2.500 Meu Deus. a diária do ônibus na cidade. Inviabiliza, né? Não, inviabiliza. E os argumentos... Fica muito caro. Os argumentos foram horríveis. Ele falou assim, então o pessoal vem para a cidade e a prefeitura que fica com a taxa de lixo, saúde e tudo mais. Mas espera aí. A gente não, quando vai com ônibus para lá, a gente não vai de bate e volta aqui de São Paulo. A gente vai com hospedagem já. A hospedagem sai daqui paga já. Os passeios já saem daqui pagos já. Então assim, a gente teve muito problema. Isso foi um alvoroço nesse mês de março. Esse mês de abril, né? Estamos em abril? Isso, abril. Foi um alvoroço agora nesse mês de abril. Porque imagina a gente com viagem marcada. Imagina, um custo adicional. Hospedagem pagas. Não, você imagina que ele queria fazer isso. Ele juntou com o prefeito de Búzios, de Arraial, para fazer todas as cidades fazerem isso. Mas, gente. Eu tô com 3 ônibus esse feriado de abril pra lá. Meu Deus, que loucura. Aí você imagina 2.500 em Cabo Frio, 2.500 em Arraial e 2.500 em Búzios. 7.500. Edson, Gente, porque é o que você cada falou. ônibus. É um pouco diferente, foi o que você falou. Você vai com hotel, com tudo. Não é bate e volta, é um pouco diferente. Claro, tem algumas cidades que não permitem que os ônibus circulem na cidade, não é Sim, isso? Isso é muito bom porque organiza o trânsito da cidade. Sim, mas não pode impedir que você vá até lá e que fique num hotel e você tá... Os turistas estão deixando dinheiro na cidade. Mesmo que fosse Não é um muito bate-volta, você tá com um ônibus de turista, você não tá levando você não tá indo fazer um protesto na cidade? Eu percebi que eles estão fazendo... O bate-volta tá gerando muita sujeira na cidade e pouco consumo. Por isso que em Arraial tem aquela proibição dos coolers, né?
Porque além de ser uma reserva ambiental, eles cuidam muito das praias. E aí eu percebi que eles estão querendo acabar com os bate-volta para incentivar mais o consumo. Só que os argumentos usados pelo prefeito foram bem vagos, foram bem... Por exemplo, dele falar... as empresas de turismo reclamarem, ele falou assim, não, se o passageiro não tiver R$50 para pagar a mais de taxa em Cabo Frio, ele não merece vir para Cabo Frio. Nossa, aí ofende, né? Então, e tem gente que, a gente lança esse roteiro de Arraial, do Cabo Frio e Búzios, o ano inteiro. Se você entrar no site, você vai encontrar até dezembro. Tem gente que compra em dezembro, porque que ela faz? Ela faz parcelado no boleto. Sim. E vai pagando. Pra estar pago até a viagem. As pessoas às vezes estão meio apertadas, às vezes acabou de comprar um apartamento, está financiando um carro e não estão podendo gastar muito. A gente facilitando para o pessoal realizar um sonho e ele capitalizando, querendo apesar que eu vou te falar, viu? Esse prefeito de Cabo Frio cancelou o ano passado o Réveillon, né? Saiu várias notas no jornal aí que a polícia a PM estava com o salário atrasado. Então. Isso realmente são ações que, na verdade, eu acho que assim, a Secretaria de Turismo dessas cidades deveriam sim, através das associações, da ABAV, das agências, se reunirem, discutirem, sabe, ver a necessidade, ouvirem primeiramente, ouvir os donos de agências, chamarem vocês lá e haver um diálogo, não impor, né? Sim, tem que haver um diálogo, porque a gente está levando o turista para lá. Gente. Colocar algumas regras a serem cumpridas. Porque, por exemplo, teve uma época que quando o prefeito de Paraty, acho que não é esse atual, o antigo prefeito de Paraty, ele aumentou muito a taxa de Paraty, os ônibus iam, deixavam as pessoas e ficavam em Ubatuba. Eu falei, gente, o pessoal está preferindo fazer, porque não é um translado tão curto. Não. Deixar os hóspedes lá, fica em Ubatuba, né? E volta. Mas o ônibus imagina, o motorista dirigiu a noite toda. Pois é. Aí depois vai dirigir mais uma hora, depois de onde ele tá, tem que voltar. Falei, gente, e nem... Aí deixava no estacionamento do Ubatuba. Teve muitas agências que fizeram isso para poder economizar essa taxa. Porque muitas vezes uma taxa... A pessoa pensa que não, mas uma taxa de R$2.900 já é o lucro de uma excursão. Sim, impacta também no valor dessa excursão. De repente, aquela pessoa está com orçamento apertado, você vai ter que repassar esses valores para o viajante. O viajante já não vai gostar também, né, Edson? Aí já tem as taxas de cartão. Sim. Mas os impostos da cidade... funcionário, guias, tem um monte de coisa a ser paga que são tudo fracionadas no valor. Então, assim, com qualquer custo que a gente consiga reduzir, ajuda muito a gente. A gente não é contra a regularização do turismo na cidade. Toda agência é muito a favor disso. Porque para que o cliente, para que a gente chegue lá e não tenha, por exemplo, superlotação, falta de água, que a cidade esteja estabelecida. Mas se a cidade está tendo alguma dificuldade, que ele transpareça para a gente o que precisa ser feito na cidade para que a gente organize. Não impor uma taxa altíssima dessa, porque ele não dobrou. Se dobrasse, ia para 800. Se dobrasse, a gente segurava, não ia ter tanta repercussão. Não, mas foi de 200 para 200. E está querendo afastar o turismo dali também, né? Vai afetar toda a cadeia. Eu acho que aí, Edson, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre o turismo sustentável e a parte econômica também. Não é abrir totalmente, né, mas também você não limitar, ter regras, né, e talvez criando uma plataforma, limitando o número de ônibus naquele feriado, não sei, de alguma forma, mas não cobrando esses valores. Campos do Jordão. Então. Campos do Jordão, ele limita a quantidade de ônibus por dia. Porque assim, você vê que chega o inverno em Campos do Jordão, é lotado, todo mundo quer ir. Mas eles não permitem. Tanto que assim, todas as agências de viagem sempre tentam antecipar as autorizações para entrar, porque acaba muito fácil. Inverno, então. Sim. Então, assim, eles conseguem manter organizado. E Campos do Jordão, tipo assim, eles ficam cheios no inverno, mas com um certo limite. Entendeu? Então, assim, os ônibus conseguem fazer o city tour, porque lá pode rodar com ônibus, né, com a autorização. Os ônibus fazem o city tour, a pessoa conhece o centrinho lá, eles conseguem organizar. Dá para fazer, a gente consegue fazer. Sim. Entendeu? Só que precisa ser conversado e ver os lados também. Por exemplo, uma pousada de porte pequeno numa cidade que tem uma taxa muito alta, não vai conseguir, não sobrevive. Por exemplo, sabe um roteiro que antigamente vendia muito de rodoviário, hoje eu não vejo o pessoal fazendo? Trindade, em Paraty. Sim. Trindade foi uma febre muito grande nos anos 2010. Foi sim, ali entre Ubatuba e Paraty. E o que aconteceu? A gente, depois da pandemia, trocou muitos donos de pousada, né? Todos os contatos que eu tinha de pousadas lá não são mais os mesmos donos. Subiram muito os preços, né, das pousadas, e ficou um pouco mais elitizado, vamos dizer assim. Eles tentaram colocar uma qualidade melhor,
conseguiram realmente Trindade, as pousadas estão melhores, melhorou muito o turismo lá, a cidade, aquela vila limpa como sempre, né, com aquela cultura que eles têm em Caiçara, mas as agências não têm ido tanto para lá de excursões, diminuíram bastante. Trindade, você vê que você entra no Instagram, você procura, tem poucas. Porque é lindo, né? Olha, que a gente está chegando ao fim, a gente quer agradecer o Edson, deixar o canal aberto para que o Edson e o pessoal da Trip retorne aqui no nosso podcast para falar de outros assuntos, que hoje não deu nem tempo. E para finalizar, eu quero que o Edson deixe aí uma mensagem para os seus já viajantes, clientes fiéis e para os novos viajantes que vêm aí, né? Sim, com essa participação no podcast, Instagram. Deixa uma mensagem para eles, Edson. Gente, se vocês puderem viajar, viajem. O dinheiro a gente recupera. A vida passa. E se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem uma frase que um amigo meu falou para mim quando eu comecei. Quer ser feliz? Vem com a gente. Vamos viajar. Meu, a viagem é trocar a roupa da alma. Viajar, conhecer outras culturas, uma nova gastronomia é muito bom. Viagem não gaste com remédio. Não gasta. Você já viu uma pessoa que viaja gastar com remédio de tarja preta? Pois é. Não gasta. A pessoa, ela experimenta comidas novas, ela conhece pessoas novas, novas culturas, profissões novas, lugares diferentes, cheiros diferentes. Ela tem uma nova experiência. Só que hoje em dia o pessoal tá muito tem medo de viajar sozinho. Meu, se dê esse presente a você. Com a Trip Forever, vai perder esse medo. Vai perder esse medo, porque não viaja sozinho. Né? Não, quando chega no dia do embarque, quando chega no embarque, você já faz 60 amigos. Isso é maravilhoso. Obrigado, viu, Edson? Obrigada, Eu que agradeço. Edson. Valeu, tchau, É um tchau. prazer estar com você. Prazer é nosso. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.